Já! Oi, pessoal! Tatiana Serra aqui, começando mais um episódio do Fiz do Meu Jeito, aquele podcast bem autoral, muito científico também, mas com uma pegada de vida real, né? Porque afinal, atrás de um cientista tem sempre um ser humano. Eu tenho uma pessoa aqui especial, amiga de muitas datas já, tenho um prazer de poder dizer que ela é minha amiga. E ela vai participar hoje aqui comigo do podcast, que eu estou falando da Marcela Bianca. Obrigada, Muito Tati. bem-vinda! Olha, um carinho, coração, porque são muitos anos, eu não sei dizer quantos, mas realmente de amizade e que essa amizade veio do profissional. Sim. Porque eu tenho muito orgulho de falar. Eu também. E a gente começou ali não sei quanto tempo também, não. Melhor deixar, porque não vai revelar nossa idade, né? Melhor não. Marcela, se apresenta para o público, fala um pouco do que você faz, né? Das suas inspirações, para a gente começar aqui nosso bate-papo. Prazer, gente. Sou a Marcela Bianca, sou neuropsicóloga, estou à frente, né, do Instituto do Cérebro Marcela Bianca. A gente tem o foco principalmente em avaliação, né? Trabalhamos muito com a tríade de TDAH, adulto, TDAH, autista e também altas habilidades. E eu vim com uma experiência assim, de estudar o envelhecimento. E a partir disso, eu vi que quanto mais eu estudava o envelhecimento, mais eu queria trabalhar com o adulto. Com o adulto ter aquela qualidade de vida. Porque depois porque a gente nasce, a gente envelhece desde que a gente nasce. Uhum. E depois que já fez lá seus 60 e tantos anos que todo mundo fala, eu vou me preocupar com o envelhecimento, já é tarde, né? A gente tem que fazer isso ao decorrer da vida. Aí foi onde eu comecei a me interessar muito para essa questão de cuidado com o adulto, de realmente pensar numa saúde 360, não somente a questão emocional. Então, trabalhar também com outras especialidades para ter uma melhora do sono, ter uma questão de uma prática de atividade física, alimentação, enfim, que eu acho que une muito o trabalho psicológico que eu faço. Perfeito. E a gente se complementa, né? Porque eu já sou oposta. Eu gosto das crianças, dos cotocos, pensando aí no futuro também, mais das cotocos. E a gente sempre se complementa nesse sentido, né? Exatamente, mas muita gente que às vezes não teve a oportunidade de passar com você, eles chegam até mim, aí é onde a gente tria, mas também muitas crianças que às vezes passam com você e que os pais se identificam, aí acabam indo para mim também, né? É verdade, então tem essa troca muito gostosa, né, profissionalmente. Mas eu gosto ali de começar também entendendo por que você foi para essa área de neuropsicologia, tanta coisa para fazer na psicologia, mulher, tu foi para neuropsicologia, por quê? É uma boa pergunta, mas é o seguinte, Tati, meu irmão, quando eu estava na época da faculdade, ele estudava ali 7ª série, ele começou a ter muitas reclamações na escola, do tipo, ele é inteligente, mas só que ele não estuda, não tem dificuldade na escrita, até mesmo na leitura, enfim. E aí nós chegamos na avaliação neuropsicológica. Então, na época eu morava em Ribeirão Preto, e aí nós viemos para São Paulo, ele foi na ABD, né, que é a Associação Brasileira de Dislexia, e aí nós fizemos a avaliação dele lá, né, e eu fui acompanhando todo aquele processo como estudante de psicologia, eu falei, nossa, que incrível. E aí foi onde eu falei, não, eu não tenho dúvida do que eu quero, foi uma coisa assim. Só que depois, quando comecei a especialização no último ano de faculdade. Aí, quando eu estava com 1 ano de formado, eu já tinha o título de especialista em neuropsicologia. E aí foi quando a minha mãe encontrou uma carta minha, falando com 6 anos eu escrevi que eu queria ser neurocirurgiã. Olha! Mas que eu não sabia se eu queria trabalhar com a questão medicamentosa. Olha só, com medicamento, porque eu achava que a pessoa tinha que melhorar não só com medicamento. Com 6 anos. Mulher é incrível. Do céu. Então, eu acho que era uma coisa para ser, sabe? Sim. Eu amo muito o que eu faço. E aí fui trilhando. Comecei a fazer uma avaliação de todas as faixas etárias, né? Eu fiz o curso e tenho conhecimento avaliar desde bebê, né? Esse dia estava eu lá avaliando o meu sobrinho de 1 ano. Foi incrível, voltei à origem ali.
Só que eu fui vendo que eu comecei a gostar muito do trabalhar com um adulto. E eu falo que é a importância de não só trabalhar os aspectos emocionais, mas a parte cognitiva também. Né? Quando o psicólogo fala para mim, não, mas eu só gosto de trabalhar o emocional, não gosto de trabalhar o cognitivo, eu falo, opa, aí fica um pouco difícil, porque se a gente pega, por exemplo, um paciente autista, um paciente com TDAH, você trabalhar uma ansiedade, você trabalhar um quadro depressivo, é totalmente diferente. Então, eu acho que a neuropsicologia, a parte neurológica ali que a gente estuda, me deu muita base para poder trabalhar os aspectos emocionais, sabe? Tá, perfeito. E você fez o mestrado também em neuropsi também? Não, ele foi em gerontologia. Tá. Olha só, porque aí depois eu comecei a falar, não, eu quero trabalhar, entender o envelhecimento. Aí eu fiz um mestrado em gerontologia e agora eu tô fazendo meu doutorado em neurologia do comportamento. Tá. Né, que é pela Unifesp, e eu gosto, assim, o que é meu doutorado? Eu trabalho com paciente com CCL, o que é? O comprometimento cognitivo leve. É aquele paciente que está começando a ter um problema de memória, mas que a gente vai acompanhar eles durante muito tempo, ou seja, qual que é a virada de chave? Eu acho que isso é muito importante para trabalhar com o adulto, sabe? Independente do quadro, se ele tem um autismo, altas habilidades, enfim, independente do quadro, saber o quanto que é patológico ou não do envelhecimento, eu gosto muito. É super importante, né? Eu acho que a gente está num mundo de muita velocidade das coisas, as coisas são muito rápidas, você dorme hoje, amanhã você acorda com uma coisa nova. Eu acho que é muito importante a gente saber a origem das coisas, sabe? Ir lá na origem, entender o que está acontecendo com o paciente, entender o que está acontecendo com aquele quadro, com aquele sintoma, porque senão a gente vai nessa velocidade, para nós que trabalhamos na área da saúde, aí se perde e não consegue ajudar o paciente. Então, eu acho isso fantástico, assim, você ir lá desde o comecinho, entender tudo que está acontecendo. Perfeito, assim. Eu te admiro, né? Uhum. Vai ficar uma rasgação de seda assim, porque eu admiro ela e acabou. É recíproca, tá, gente? É recíproco. Má, eu estou acompanhando sempre, te acompanho nas redes, estou vendo que você está fazendo um trabalho muito bacana com autismo, TDAH e altas habilidades, assim, é o combo, né? Conta um pouquinho, assim, desse trabalho, dessa tríade que você está desenvolvendo. É com as pessoas autistas, TDAH, ou são com profissionais? Explica um pouquinho pra gente. Então, diante de toda a minha experiência, eu acho que acaba que um paciente vai indicando o outro, então a gente tem uma quantidade de diagnóstico para pessoas diagnosticadas lá no instituto com altas habilidades, autismo e o TDAH, pode ser tanto combinados ou até mesmo separados, que começou a aumentar de uma intensidade que eu comecei a ver a necessidade de ouvir essas pessoas, que às vezes tem gente que não tem, às vezes, a coragem de chegar para fazer uma avaliação. Será que não é achar problema? O que eu faço? Eu falo, não, é fora disso. Então, eu comecei a ver a necessidade de abrir um espaço para ouvir essas pessoas. Tá. Então, juntamente, né, com uma das minhas pacientes, que está comigo há bastante tempo, aí ela traz essa questão de que a importância de ouvir, ela também tem bastante. Agora, ela foi denominada de Autista Network, né? Então, quem não segue ela também, porque ela faz um network, assim, tremendo, né? Ela consegue, ela que convida o pessoal para participar, que são autistas mesmos, para falar da experiência, e muita gente participa presencial, a gente transmite online também para as pessoas participarem, perguntarem, trazerem também as vivências que elas se identificam lá, enfim. Não é só para quem tem diagnóstico, não. Tá. É para todo mundo que tem interesse. Então, é legal que aí a gente consegue fazer com que a gente dá abertura de escuta para essas pessoas, né? Então, é uma proposta que eu estou oferecendo, é totalmente gratuita, e para ouvir, dar a oportunidade dessas pessoas que às vezes estão ali sem espaço, né, para falar. Isso. Então, assim, está sendo bem legal. Ai, que legal. Eu vou já assistir um pedacinho do outro dia, que foi sempre tem a Karina. A Karina. E tinha algumas outras pessoas. Então, pessoal, coloca... É no Instagram? É no YouTube? Isso, é no meu Instagram. Sempre tem lá alguns cortes. Depois a gente
vai direto, né, pro meu canal, que é MB ao Cubo, né, que é Marcela Bianca. E no meu Instagram é Marcela com 2L Bianca Neuro, que a gente sempre tá trazendo lá. Mas eu quero que você lá, né? Que eu já te convidei também, viu, Tati? Ó, vou deixar aqui também. E eu não pude por causa da data, mas a gente combina uma próxima pra eu estar lá. No próximo ano, sem dúvida, porque muita gente me pergunta, Tati, não é só adultos que estão lá para falar de si, mas muitos pais de crianças, de adolescentes, questionando o que eu faço, o que fazer. Então, assim, eu acho que é muito importante trazer também a sua vivência aqui, né, no direcional, para poder orientar essas famílias, essas mães, pais que estão lá presentes também. Ai, que legal. E eu acho que é uma forma de levar informação, né? E ao mesmo tempo de dar espaço para as pessoas que têm também o diagnóstico poder falar, né? Exatamente. E aí, a partir disso, muitos profissionais me procuram para fazer supervisão, como que eu faço, como que é o diferencial e tudo mais. Enfim, acaba levando a isso, mas o meu objetivo principal acaba sendo realmente a escuta ali do paciente mesmo. Tá bom. Olhando aí para a tríade, né? Como que é feito o diagnóstico dessas pessoas adultas já? Normalmente elas têm autismo, têm TDAH já ou não? Não necessariamente. E como que é o processo de diagnóstico e como que elas chegam? Porque eu fico pensando, que às vezes a gente tem aquela pessoa que a gente quer encaminhar, né? E a gente fica pensando, como é que eu encaminho para a pessoa não ficar chateada, sabe? Então, como é que elas chegam para você, para avaliação, né? Qual é o processo? Então, muitos profissionais encaminham, do tipo, olha, eu acho que você pode identificar se tem alguma questão de neurodesenvolvimento ou se é algo psiquiátrico, porque, né, ou a pessoa se queixa muito de uma desatenção, ou até mesmo essa questão de uma ansiedade ou sintomas depressivos. Então, essas três são as maiores queixas, ou uma ansiedade, ou uma desatenção, ou sintomas depressivos. E a partir disso, a pessoa procura falar, então vou fazer uma avaliação. Tem muita gente que já teve um diagnóstico, às vezes até diagnóstico que não tinha nada a ver. Já tive paciente com diagnóstico de borderline, de tanta coisa que você imaginar, que você fala, não, calma aí. Sabe que às vezes não foi feito um aprofundamento, uma avaliação detalhada que nem que nós fazemos. E aí chega para mim com essa questão, não, olha, eu quero realmente entender porque eu sou assim, porque muita gente também às vezes não é encaminhada e fala, eu já tentei vários tratamentos, eu já tentei buscar várias especialidades, eu não consigo sair desse lugar. E aí chegam, realmente, olha, eu preciso mudar. E a avaliação dá esse norte, esse direcionamento, é aonde eu consigo realmente falar, olha, esse é o seu perfil, essas são as suas habilidades, são as suas dificuldades, agora o que eu preciso? Que você trabalhe isso para criar as estratégias para compensar as dificuldades. E eu sempre falo que não se apegar a diagnóstico, mas sim entender o perfil, sabe? Essa é a palavra-chave, assim. O perfil seria como a pessoa funciona, como ela lida com as coisas no dia a dia? Exatamente, porque assim, a gente não... Você muito bem também pode me falar isso, mas eu particularmente, eu não trabalho assim, olha, a pessoa tem um autismo, eu vou trabalhar isso, aquilo. Não existe receita de bolo. Não. Então, assim, a gente trabalha com a individualidade e a avaliação traz essa individualidade. Ela traz qual é o funcionamento emocional, o funcionamento cognitivo, quais são os traços de personalidade. Então, a gente consegue fazer um compilado e falar, olha, diante disso... Por que não aprimorar, além de você trabalhar com isso daqui, trabalhar algo desta forma, usar essas estratégias que são suas habilidades, e isso que é difícil, que você vai precisar fazer, vamos criar estratégias para lidar com isso. Então, aí a gente consegue fazer com que a pessoa sinta-se bem mais motivada e que aquilo que parece ser chato, difícil, a hora não passa, ou a pessoa não me entende, ou eu não sou compreendida, eu não consigo expressar, ou qualquer coisa do tipo, isso acaba não esgotando, mas diminuindo muito, a ponto de que não impacta as outras áreas da vida da pessoa, entendeu? Perfeito. Acho que quando eu recebi o diagnóstico de TOC e TDAH e TAG, que foram os dois primeiros diagnósticos que eu tive,
Para mim primeiro eu fiquei meio assim, né, que a gente fica, depois assim, foi muito libertador, porque eu entendi como eu funciono, o que é importante para mim, o que eu preciso às vezes falar para alguém, principalmente quando tu convive muito, que é uma pessoa que convive ou divide espaço comigo, é importante eu poder falar. E até então eu só tinha reações e não sabia, né? Então para mim realmente foi libertador. E tornou as coisas um pouquinho mais leves, porque aí não tem aquele peso, eu que sou difícil, a pessoa que não me entende. E não, agora a pessoa tem a oportunidade de entender ou não, e tá tudo bem também, né? Acho que é muito libertador nesse sentido. Dentro desse trabalho que você está desenvolvendo, como que as pessoas podem ter acesso a roda de conversa está online, mas como elas podem ter acesso a uma avaliação com a tua equipe, a um processo ali de cuidado através do Instituto do Cérebro? Quais recomendações também você faz para o público, porque nem todo mundo consegue ter acesso, tem gente que está em outra cidade e tudo mais, mas como o adulto, a pessoa, a família pode saber que aquela avaliação foi conduzida da melhor forma, que pode confiar, assim, deixa algumas orientações assim, para o pessoal. Ótimo. Então é o seguinte, primeiro ponto, né? Nós atendemos pacientes tipo, brasileiros, né? Até fora do país, de todos os lugares, fazemos avaliação online. Isso por causa da nossa expertise, a gente utiliza uma base de anamnese muito boa, alguns questionários que são validados, que são ótimos para poder auxiliar dessa avaliação, porque a gente sabe que a parte cognitiva é importante, sim, mas não é o tudo. Ou principalmente para diagnosticar a tríade, a gente precisa muito dessa questão como um todo. Da história ali do paciente. Da história do paciente a gente detalha muito bem. Então, enfim. Então, a gente atende e não tem problema. Mas, assim, como buscar um bom profissional? Isso eu falo porque uma das coisas, Tati, pode parecer que não, mas uma das coisas que eu mais faço no meu dia a dia é refazer a avaliação. Porque as pessoas acham que a avaliação é só aplicar teste e dar resultado. Média inferior, QI não sei quanto e tudo mais, tá? E aí, o que a pessoa vai fazer com isso na vida? Exatamente. Então, para assim, que serve esse número de QI? Exato. Então, a avaliação que a gente faz, ela é muito além disso. Ela é realmente para, assim, a gente mostra todo o perfil do paciente e a gente fala, a partir disso, você deve fazer isso. A gente dá um direcionamento para que aquela pessoa saiba, pelo menos, o que fazer depois dali. E sempre depois da devolutiva, da entrega do laudo, mesmo que a minha equipe faça, tem uma sessão de acolhimento comigo, onde passou uma semana, a pessoa digeriu tudo aquilo e vai começar a ter questionamentos, vai querer entender um pouco mais. É onde eu entro para ouvir, falar como que foi todo esse processo, o que você precisa de apoio, para poder realmente ouvir, porque muita gente sempre falava assim, eu fazia avaliação e depois eu não parava ali, estava com o laudo da mão, e agora, o que eu faço? E aí foi aonde eu comecei a trazer isso. Então eu acho que a busca de um profissional o profissional, ele tem essa questão, essa experiência, é uma questão que ele tá olhando ali não só para teste, alguém te indicou, ele te dá um direcionamento, eu acho que isso é muito importante, ele te dá um direcionamento a partir da avaliação, depois, né, desse laudo de devolutiva, ele te ouve para ver se realmente você precisa de algo ali, que às vezes na hora não processou. Então isso eu acho que é um diferencial. E uma coisa muito importante, a gente tem cada região tem uma dinâmica. Tem uma cultura diferente. Uma cultura e um poder aquisitivo. Só que a gente tem que, primeira coisa, não procurar avaliação por preço. Porque quem tem preço bom não necessariamente tem qualidade. Exatamente. Então, é uma coisa que a gente não faz a todo momento. É uma avaliação que a gente faz o quê? Faz uma avaliação, não precisa de ficar repetindo, principalmente na fase adulta. Exato. Uma avaliação bem feita, você vai precisar repetir se você achar que você está com um quadro de envelhecimento ou alguma coisa que vem depois. Mas na fase adulta, não é que nem criança, que às vezes você precisa acompanhar o desenvolvimento. Então, assim, eu sempre falo, invista realmente naquele profissional que você fala, olha, eu fui bem acolhido durante todo o processo, fui ouvido no começo, senti confiança na clínica ou no profissional, e eu vejo que é um profissional que pode me ajudar. Eu acho que isso é fundamental.
Perfeito, Mai. Eu acho. Chega também muita família que às vezes tem um laudo que não condiz com a criança ou não tem nenhum direcionamento, só o diagnóstico. E aí a família às vezes chega perdida, assim, o que eu faço agora? Né? A gente veio porque alguém indicou ou achou na internet, e aí a gente tem que fazer todo o processo psicoeducativo, às vezes a gente tem que sugerir uma nova avaliação diagnóstica, porque aquela não está tão bem feita. E aí uma forma de falar que também não fale mal do profissional, mas de qualquer forma você já tem uma avaliação que às vezes vem escrito VISC, né, que é muito usado com as crianças, VISC tal, média, isso e isso, ok. E o que a mãe vai fazer com essa informação, sabe? Chega muito às vezes. E aí a gente tem que meio que refazer o processo, né? E aí para a família é custo, né? Total. Então, às vezes, como a Má falou, às vezes você investe numa avaliação que é, naquele momento, um preço bom ou mais barato, e aí quando vai lá na frente você tem que fazer de novo, aí vai gastar 2 vezes. Por isso que hoje em dia eu divido em 12 vezes, Pronto. Suave prestações para falar assim, não é desculpa para falar que não tem. Pronto. Porque é um investimento mesmo, não é algo que vai falar, olha, é aqui que eu quero me apertar para pagar em um mês. Tem pessoas e pessoas, mas dilui isso, que realmente você não vai precisar ficar repetindo, sabe, Tati? Eu acho que isso é muito importante, porque e essa questão de realmente, né, de ter esse acompanhamento, porque aí faz uma sessão de acolhimento comigo, e depois nós temos 4 sessões, uma por semana de 30 minutos, 4 sessões, ou seja, por um mês, um profissional da minha equipe vai ouvir essa pessoa, ver se está tudo certo, se deu certo, que ela buscou outro profissional, qualquer coisa do tipo, como que ela está se sentindo. Então, a gente faz esse direcionamento mesmo e acompanha essa pessoa. Uhum. Porque aí, durante esse mês, ela pode fazer essas mudanças. Aí, agora, caso tenha demanda que a gente atenda, aí a gente também já começa o tratamento ali, entendeu? Pronto, perfeito. Eu acho que vai ficar muito bom para o pessoal entender ali como que é achar esse profissional. Agora, voltando um pouquinho para Marcela Bianca, quais são os teus desafios ali no dia a dia, no processo de avaliação, mesmo com profissionais, com clientes? Pode escolher o recorte que você quiser para nos dar ali um exemplo de um desafio e como é que você lida com isso. Olha, temos grandes desafios, porque quando a gente fala que a gente realmente impacta a vida das pessoas e que a gente traz a mudança e a diferença, a gente vê que aquilo ali mexe de uma intensidade. Uma das dificuldades que eu tenho é realmente a pessoa ver valor no trabalho. Então, assim, muitas pessoas ligam, quanto que é? Se não passa preço, eles não querem saber. Mas eu falo, gente, eu não tô. Se eu passo o preço para todo mundo que liga de primeira, não é que eu não tô querendo omitir, é que eu preciso entender a demanda daquele paciente. Porque tem gente que às vezes a gente pode fazer de uma avaliação por um rumo, tem gente que a gente pode fazer por outro. Então, as pessoas são muito diferentes para a gente trabalhar com um único processo. Exato. Então, essa questão do valor, querer saber de preço, tudo mais, enfim, é muito complicado. Eu acho que é um dos desafios que eu mais encontro. E o outro desafio também é profissionais qualificados. Profissionais qualificados e que tenham garra ali para atender e falar, olha, vou vestir a camisa e tudo mais. Então, assim, é um trabalho que eu tô sempre ali ensinando, tentando buscar profissionais, mas só que os psicólogos que eu sinto, eles querem trabalhar muito sozinhos. Uhum. Então, eles não têm esse olhar de equipe. Eu falo, gente, eu adoro essa questão de equipe, de pensarmos juntos, de discutirmos o caso juntos. Isso daí é super grandioso. Então, aí eu tenho essa dificuldade de profissional qualificado e daquele que fala, vamos trabalhar em equipe. Tem gente que prefere ficar no seu cantinho. Mas eu acho que os maiores desafios são esses mesmo, sabe? E principalmente, às vezes, tem gente que também é um outro, que eu acho que é importante falar, Tati, que já querem um diagnóstico. Não, eu acho que eu tenho autismo, eu preciso do diagnóstico porque eu quero carteirinha, eu quero direitos, eu quero isso, eu quero aquilo. Acontece muito. TDAH é a mesma coisa. Como assim eu não tenho TDAH? Eu tenho todas as características do TDAH. Então, assim, as pessoas ficam muito ali focadas no Google, quê? Né? Leu no Google. Exatamente. E que é lá que você assina o que está escrito no Google, né? Exatamente. Então, eu tenho que desmistificar
tudo o que a pessoa traz, porque ela já traz ali com todas as características quase do DSM, né? Que é tipo, eu tenho isso. Não, mas eu quero ver na vida. É onde eu falo, eu quero exemplos da sua vida, eu quero ver por isso que essa escuta, essa anamnese detalhada é um diferencial. Sim. Então não adianta simplesmente você só ir lá, responder um questionário, falar meia hora com o paciente, tá tudo certo. Não, o diagnóstico diferencial é o quê? Essa análise da história mesmo. Não, quando isso aconteceu? Nossa, tem gente que fala, eu não lembro, faz muito tempo. Vamos tentar, vamos ver quem pode ajudar. A gente fala com familiares, enfim, mas a gente precisa desse suporte, sabe? Sim, perfeito. Mas nem tudo na vida é desafio, graças a Deus. Exato. Facilidades. Quais são as facilidades que você encontra? Você fala, aqui eu estou no meu paraíso. Olha, para mim, a maior facilidade é a questão do diagnóstico do adulto. Assim. Eu falo que, enquanto eu, Marcela, preciso, assim, uma questão de tempo. Às vezes tem muitos profissionais meus, são ótimos, excelentes, ou pessoas que já passaram na clínica também, que às vezes precisam de um tempo maior para fazer o processo, para fazer o raciocínio e tudo mais. Eu acho que o meu maior diferencial é essa questão de entender muito a necessidade, direcionar a pergunta para entender o paciente e falar, nossa, esse é um perfil. Então, muitas vezes, a hipótese que eu tenho no começo da anamnese, depois durante todo o processo, normalmente ela se confirma. Então, eu acho que isso é um diferencial. Assim, né? E também eu acho que um outro diferencial é que eu criei o Instituto exatamente para poder ser uma porta para as pessoas se sentirem acolhidos, para as pessoas trazerem as angústias ou as dificuldades, ou receberem esse diagnóstico, serem atendidos, tanto os pacientes como os profissionais que querem aprimorar também. Então eu acho que isso é uma vitória. O Instituto para mim é assim... É um paraíso. Eu falo que é um filho, né? Eu não tenho meu filho biológico ainda, mas o Instituto acaba sendo, porque eu criei cada detalhe, cada coisa ali. Eu acho que isso é um diferencial que brilha meus olhos, o que eu adoro falar, né? Não tem como. Ai, que delícia. Isso é muito bom, né? Muito bom. Chegando aqui ao finalzinho do nosso bate-papo, por mim eu ficaria aqui horas. Nossa! Mas não quero tomar muito seu tempo. Eu queria que você falasse algo que você fez do seu jeito, profissionalmente ou pessoalmente, para deixar aqui de inspiração para o nosso público. Ai, maravilha, Tati. Então, eu sempre tive... na verdade, o Instituto foi o que eu fiz do meu jeito, que eu fiz essa questão do tipo, que eu quero que a pessoa seja recebida e de várias formas, né? Até mesmo como os seus livros 360, eu falo da saúde 360. Então, eu acho que é muito importante esse olhar 360 para o paciente. Então, antes o Instituto ele só tinha essa questão da neuropsicologia. Hoje a gente está trazendo outras especialidades para que esse adulto ele consiga ser olhado em todas as vertentes, ele ser acompanhado, porque uma coisa eu te falar, você tem que fazer uma atividade física, você tem que se alimentar bem, você tem que ter horário para dormir, você tem que verificar essa questão emocional que você está sentindo, anotar, enfim, todos os âmbitos. Outra coisa é falar, estou aqui contigo e olha, você vai fazer isso. Como que foi? Me dá um feedback. Deu certo? Se não, vamos ajustar. Então, é esse acompanhamento que eu chamo de aprimoramento. É como se a gente estivesse lapidando a pessoa. E eu acho que é isso que vai trazer essa qualidade de vida, esse bem-estar que muita gente está buscando. Ah, que bacana, muito bom, Má. Muito obrigada pela sua presença aqui. Já deixo o convite para a gente falar mais vezes em outros momentos. Vai ser um prazer sempre. É isso aí. Pode contar. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês e acompanhamento até aqui. Deixem comentários, compartilhem. Acompanhem as redes sociais da Marcela também. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. E vejo vocês nos próximos episódios.